reconciliação. Quando Adão pecou, lá no Éden, o pecado trouxe a separação. Então, dali para frente, você vê o homem e Deus separados. E ao longo da história da humanidade, Deus tenta se reconciliar com o homem. Faz isso através de Abraão, Moisés, das leis. Deus está sempre usando um profeta, um sacerdote, alguém, para trazer a palavra de arrependimento, de salvação, para que haja reconciliação. Mas o homem não faz a parte dele, então a gente vê a história se repetindo várias vezes. O homem sempre se afastando. O pecado de Adão continua reinando. Então Deus desenvolve o plano da salvação, aonde ele encarna em uma figura humana, Jesus Cristo. Deus, sem pecado, na cruz carrega todos os pecados, todos. O meu pecado estava lá na cruz, o seu também. Bispo, mas eu não tenho pecado. Isso aí já é pecado. Está escrito, todos pecaram. E o pecado nos separa de Deus. O pecado traz a separação. E não tem como eu ser livre do pecado senão pelo sacrifício de Jesus. A cruz preenche todos os quesitos da lei. Amém? Jesus foi torturado e morto. Foi uma morte simples. Foi uma morte com dores. Ele foi açoitado. A cruz que colocaram, a coroa de espinhos, melhor dizendo, que colocaram na cabeça de Jesus, tinha espinhos de 10, 12, 15 centímetros. Arrancaram a barba de Jesus com as mãos. Ele ficou deformado. Ele sangrou até sair água. Foi uma entrega total. Por quem? Não, nós não, gente. Fala, por mim, por você, por te amar. E o que você fez? Nada, ele simplesmente te amou dessa maneira, dessa forma. Deus queria tanto a reconciliação com o homem, que sacrificou o próprio filho na cruz. Por quem? Fala. Então ele tirou, ele removeu o que causava a separação. Agora quem tem que fazer isso? É você. Olha o que diz o texto. Capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é se faz, se fez. Se fez, é agora, se fez. Quando eu estou em Cristo, não é aceitar Jesus. Tem muita gente que erra, eu aceitei Jesus, mas é fácil aceitar Jesus. Se eu quiser te dar um carro zero, você não vai aceitar, não? Aceitar um presente, todo mundo aceita. Aí eu aceito que Jesus morreu por mim, legal, bacana, muito legal. Não é aceitar. É se alguém, o que está escrito? Se alguém está em Cristo, está nele, removeu o que separava e agora se uniu, está nele, é nova criatura, tudo se faz novo. A nova vida que a gente alcança com Deus faz a gente ter um novo comportamento no mundo. A gente se relaciona de forma diferente. A minha maneira de me relacionar com Deus muda a minha maneira de me relacionar com as pessoas. Você vê que tem gente que depois que se converteu, as pessoas olham e falam, fulano, quem te viu, e você mudou, viu? Você mudou, muda a forma de falar, muda a forma de vestir, a forma de agir, muda tudo, porque agora ela está em quem? Em Cristo. Aí ele diz mais, e tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Foi o que eu falei agora. A reconciliação veio de Deus através do sacrifício de quem? Do Senhor Jesus. Versículo 19, isto é,
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. No sacrifício de Jesus, há a expiação dos nossos pecados. Ele imputou os nossos pecados em Jesus. O que é imputar? É colocar na conta. Quem já recebeu um Pix? Apareceu lá um valor na sua conta. Quem? Imputar é isso, é colocar na conta. Os nossos pecados foram colocados na conta de quem? De Jesus. Todos eles. Todos eles. Deus imputou em Jesus o meu pecado, o seu pecado, para que houvesse reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Isso é muito forte. Deus rogasse por nós. E aí ele diz para os romanos: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aí Paulo abre o coração. Ele fala para os coríntios: eu rogo que vocês se reconciliem com Deus. E é o que eu rogo também. A igreja em Corinto era uma igreja que parecia que estava muito bem, mas estava mal. Eles se diziam cristãos, mas não agiam como tal. E tem muita gente assim, com pecado escondido, está com a consciência pesada, está com a alma aflita porque está cheio de pecado escondido. Pecado que ela não confessa, pecado que ela não odeia, pecado que ela não abandona. Ela está longe de Deus. Aí na igreja, ela gosta da palavra, ela se emociona, mas sai do mesmo jeito, porque não muda, não se faz nova criatura, e está caminhando para o inferno. A preocupação de Paulo era essa com a igreja em Corinto. Ele estava dizendo para eles: vocês têm que se reconciliar com Deus. Ele estava trazendo essa consciência: vocês estão sozinhos, vocês estão achando que porque vocês estão na igreja, vocês estão com Deus. Não estão. Enquanto vocês não abandonarem esse pecado que te separa de Deus, vocês vão estar sozinhos, infelizes, incapazes. Você vê que tem gente que dá um passo para frente e vive dando passo para trás. É ou não é? Casa e descasa. Ganha dinheiro, perde dinheiro. E aonde ela está? Ela não tem paz. Porque não dá para ter paz separado de quem? De Deus. Por isso ele diz: eu rogo, eu oro, eu clamo que vocês se reconciliem com Deus. Aí ele diz no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Olha que forte. Jesus não conheceu o pecado, mas ali carregou todo o pecado para a nossa salvação. Deus se esforçou por nós, e tem gente que não se esforça por Deus. Versículo 1 do capítulo 6, é só continuar. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos, chamamos a atenção, a que não recebais a graça de Deus em vão. A pior coisa que existe é você receber essa graça em vão. Tem gente que parece que foi em vão a vinda dela na igreja, porque ela ouviu, mas não faz nada com aquilo que ela ouve. Tem o mesmo comportamento egoísta, a mesma atitude mesquinha. Pessoal, a gente tem que mudar. Ser cristão é isso, é viver em novidade de vida, é crescer com Deus. Agora o próximo versículo é forte demais. Olha o que ele diz. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui e agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia. Agora ele está mandando aceitar o dia da salvação, aproveitar a oportunidade agora. Olhe para mim, por favor. Agora.
Pessoal, você sabe quando você vai morrer? Para morrer tem que estar doente? Tem um monte de gente saudável que, cadê o fulano? Morreu. Quem? Mas morreu do quê? De morte morrida. Morreu. Você não entende? Chegou a hora. Precisa estar velho? Quanta gente nova que está morrendo aí? É ou não é verdade? Mas a minha maior preocupação é essa. É a tua salvação. A maior preocupação de Paulo com a igreja em Corinto era essa. Que eles buscassem a reconciliação. Você está longe de Deus. Olha para mim, você está longe de Deus. Não adianta o obreiro gostar de você, o pastor gostar de você. Não adianta todo mundo que está ao seu redor achar você muito legal, se você tem uma vida dupla. Eu não sei, mas você sabe. Tem gente que mesmo na igreja faz um monte de besteira, um monte de sem vergonhice. Deus está vendo. Hoje Deus quer se reconciliar com você. Agora você quer se reconciliar com Ele. Às vezes você não entende, porque Deus tira certas coisas de você. Deus está tirando certas coisas, porque Ele prefere você sem essas coisas, do que Ele ficar sem você. Reconheça o seu pecado, o seu erro. E você se reconcilie com Ele. Você não vai só confessar pecado dizendo, Deus, eu fiz isso, isso e isso. Não. Eu quero que você fale para Deus o efeito do pecado. O que você sentiu quando você pecou. Você vai dizer para Deus, eu me senti mal, meu Pai. O que eu fiz me feriu, porque me afastou do Senhor. Eu não estou bem. Não é só falar pecado, é conversar mesmo com Deus, é vomitar. Amém? Aí sim, há arrependimento, aí sim, há recomeço.